Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um SPN TV News aqui pela RPTV, canal 8 da NET, aqui para grande parte da região metropolitana de Campinas e também só a cidade de Piracicaba, canal 5. Estamos aqui com Sociedade Política e Negócios, fazendo aí um resumo das coisas mais importantes que aconteceram no Brasil, aqui na nossa região, no estado de São Paulo e até no mundo, quem sabe, né? Durante esta semana. Bom, a gente teve durante essa semana alguns assuntos que, na verdade, não eram nem para ter acontecido, né? A história do vídeo que foi publicado aí no Twitter do presidente Bolsonaro a respeito das hienas envolvendo aí o Supremo Tribunal Federal, OAB, até o PSL, entre outras coisas. A briga que continua acontecendo entre o presidente, seus filhos contra o PSL, que é o seu partido. Também o presidente Bolsonaro foi mencionado durante essa semana, tentando fazer uma ligação aí com o presidente, com os até então acusados pelo assassinato da Marielle Franco, no Jornal Nacional da Rede Globo de televisão, sensacionalisticamente falando, que acabou sendo desmentido depois, mas aí a coisa foi longe. E também a respeito do filho do presidente, mencionando o ato institucional número 5, que aconteceu em 68, 69, durante a ditadura militar aqui no Brasil. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Fizeram uma tempestade aí num copo d'água, muita gente aproveitando para descer aí o pau no presidente, mas o presidente já tinha chutado o pau na barraca a respeito do seu envolvimento, né, do pseudo-envolvimento. Tentaram fazer a ligação do presidente com o assassinato aí da Marielle Franco, a gente sabe que não acontece. E a gente vai apresentar também algumas coisas, por exemplo, aqui, da Raquel Dodge, né, o Domingo Brazão, que foi o principal suspeito de ser o mandante do assassinato de Marielle Franco, segundo o parecer de Raquel Dodge, ela que foi procuradora-geral da República e que não aparece nenhuma vez nessa história toda que tentaram envolver o presidente Bolsonaro. É mais ou menos isso, mas tem muita coisa para a gente envolver durante a história, né, para a gente estar falando a respeito disso aí, para chegar até essas histórias. Para começar, eu tenho um vídeo que foi feito aí durante o programa do Jô Soares, tempos atrás, aliás, bastante tempo atrás, a respeito do que foi a ditadura militar, né? Só que essa ditadura militar, ela tem dois lados, como sempre da mesma história, da mesma moeda. Aliás, a história tem três lados, né? É o seu, o meu e de quem conta. É assim? O seu lado, o meu lado e quem contou a história. Então tem todo um cuidado especial para a gente prestar atenção nesse momento político quente que estamos vivendo, né? Momento de transição, de quem sabe daqui para frente, lá na frente, a coisa entrar no eixo e o Brasil esquecer, porque não vai esquecer, mas pelo menos virar a página dessa história que já está aliás, já encheu, né? Sobre falar direita, esquerda, sobre o que está acontecendo, se não vai. O que é importante é o Brasil entrar no eixo, todo mundo que está desempregado voltar a trabalhar, quem está trabalhando começar a ganhar um pouco mais e por aí mais. O desenvolvimento dessa nação, que eu sempre falo, né, com os meus amigos, meus filhos e o pessoal que já tem uma certa idade. O Brasil, já desde, na minha fase, pelo menos, desde 1985, na época de Tancredo Neves, agora vai, na minha fase, né? Teve, lógico, a fase da ditadura, saiu da ditadura, entrou tudo mais nessa história, agora vai e não vai, né? O Brasil, o país onde o futuro nunca chega, né? Mas vai chegar, um dia vai chegar. Mas vamos então, enquanto não chega, vamos contar essa historinha aqui da ditadura militar, que é contada, é interessante. Começa com o Jô Soares, né? Depois vem passando aí para vários personagens que participaram da ditadura militar, né, participaram do lado de lá, participaram do lado de cá, contando o que foi a ditadura militar aqui no Brasil, contada por quem participou. Vamos ver? É legal. Quer dizer, tem gente que ainda fala que era melhor a ditadura. Olha, vocês não têm ideia do que era. Não tem. De eu chegar em casa, minha casa está toda pintada de vermelho, como se fosse sangue, e escrito comando de caça aos comunistas. Isso é o mínimo, sabe? E tem gente que fala, não, era melhor. Só quem não viveu pode achar que é melhor. Não tem.
A sorte é que o Brasil tinha guerrilheiros de esquerda que lutaram pela liberdade. Não lutavam por liberdade, isso é mentira. Esses caras, eles queriam botar uma ditadura. Queriam uma ditadura revolucionária, comunista. Isso era uma ditadura militar, armada. Qual é o argumento contra fuzis? A esquerda brasileira, que se diz ter combatido pela liberdade, mente. A esquerda brasileira, que se diz ter combatido pela liberdade, mente. Grande parte dos professores de história também mente, porque eles também são de esquerda. Nenhum grupo de luta armada defendia a democracia. Nenhum. Você não acha um documento, uma vez, a palavra democracia. Essa ideia de que comunismo e democracia andam juntos, ela não existe, né? O comunismo, ele exige controle, exige ditadura dos cidadãos, né? Eles lutavam para estabelecer uma ditadura pró-soviética. Isso é politicamente incorreto. Eles defendiam uma ditadura ou de viés soviético, ou de viés cubano, ou de viés chinês. A ditadura brasileira foi uma lástima, foi terrível, foi um período tenebroso da história do Brasil. Ela só não foi pior do que se a gente tivesse vivido uma ditadura comunista. E aí sim, meus amigos, ia ser um total desastre, né? Porque as pessoas têm que entender que esses septuagenários trambiqueiros que estão aí eram todos os universitários de 68. Todos os envolvidos são septuagenários. Lula, a Dilma, o Dirceu, o Genuíno, o Caetano, o Gil, o Chico Buarque, todos estão nos seus 70 anos. Usufruíram muito do poder, nunca sofreram, Ziraldo, Jaguar, todos esses caras são ícones. Floresceram, viraram heróis e ganharam a credibilidade e o prestígio que meio que indevidamente conseguiram por causa desse contexto histórico de difamação e de uma narrativa. Lutamos contra a ditadura. Você tem que parar. Isso é cala a boca. Isso é uma imoralidade. Você não pode falar isso. Você era a favor de Cuba. Você é amigo do Fidel Castro. Você engole esta língua. Você não tem moral de... Quem é amigo do Fidel Castro não tem moral de pleitear porra nenhuma. Eles se mostraram a canalha que são, ladrões, fanáticos, imbecis, imunes à tentativa e erro. Muitos deles, os que amadureceram, os que envelheceram e amadureceram, eles olham para aquela época e pensam, bom, que bom que a gente não ganhou. Que bom que nós não fomos vitoriosos. O Fernando Gabeira fala isso, o José Serra fala isso, o Aloysio Nunes também, né, que foi motorista do Marighella, fala isso. Tanto que se você pegar todos os manifestos, todos, não há um que fale em democracia. Pela outra porta eu entrei no Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, que era uma dissidência revolucionária, como diz o seu próprio nome, né, do Partido Comunista Brasileiro. Eu continuo sendo um socialista, portanto de esquerda, né? Mas sou uma pessoa que acredita que a democracia é uma questão essencial, coisa que nós, na época da esquerda leninista, etc., né, nós não considerávamos. Nós achávamos... A democracia como sistema ideal. Não, nós éramos pela ditadura. Do proletariado. Do proletariado. Nós éramos contra a ditadura militar, mas éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso aí é preciso dizer a verdade toda, né? E às vezes eu ouço meias verdades, né? Como a ditadura militar nos oprimiu barbaramente, né, de forma violenta, muitas vezes as pessoas pensam, né, que não existiam no campo da esquerda coisa igual e até pior, em vários aspectos, né? O Stalin e o Hitler, eles disputam pau a pau a medalha de ouro de genocidas na história recente. E o Mao Tse Tung vem ali na medalha de prata. Na medalha de prata com bronze, né? Então é Hitler, Stalin e Mao Tse Tung. Então é preciso ter essa clareza. Todos os principais ex-guerrilheiros que se lançam na luta política costumam dizer que estavam lutando pela democracia. Eu não tenho condições de dizer isso. Eu estava lutando contra uma ditadura militar, mas se você examinar o programa político que nos movia naquele momento, era voltado para uma ditadura do proletariado. Então você não pode voltar atrás, corrigir o seu passado e dizer, olha, naquele momento eu estava lutando pela democracia. Havia muita gente lutando pela democracia no Brasil, mas não especificamente os grupos armados que tinham como programa esse processo de chegada a uma ditadura do proletariado. É a primeira grande visão do passado. Aí, deu para ter uma pequena ideia, você que acompanhou, obviamente, desde o começo, esse filme
É uma crítica direta ao pessoal da esquerda brasileira, que se dizem até hoje, né, os sexagenários, que nem disse aí meu amigo Lobão, a favor da democracia. Democracia nada, na hora era todo mundo a favor mesmo da ditadura do proletariado. Aí teve muita mudança, e aí o que era para ser entregue em 64, 65, pegou em 64, era para ser entregue em 65, durou até 1980 e alguma coisa, com abertura ampla e restrita, ok? E a gente vai passando sobre os assuntos. Mas por que eu trouxe esse vídeo? Por quê? Porque durante essa semana alguns assuntos envolveram, por exemplo, eu não tenho aqui o vídeo das hienas, mas é um vídeo que você deve ter visto, né, de um leão acuado pelas hienas, aí chega um outro leão que vem lá e salva o leão que estava acuado das hienas. A gente tem nominado nessas hienas aí o Supremo Tribunal Federal, que ultimamente vem tomando uma decisão pior que a outra para a população brasileira. A gente vê a respeito da prisão após segunda instância, entre outras coisas. Gilmar Mendes liberou mais uma vez, pela quinta vez, o garotinho lá no Rio de Janeiro. São todos os ex-governadores do Rio de Janeiro praticamente presos. Não estão presos porque o Gilmar Mendes soltou ele e a Rosinha Mateus, Rosinha Garotinho. O Lewandowski, o ministro Dias Toffoli. Vamos colocar o Dias Toffoli. Vamos mudar um pouquinho aí a sequência, meu querido Arthur, que não é o rei Arthur, que eu vou falar a respeito do rei Arthur também, que foi preso lá nos Estados Unidos, depois já foi solto, já fez um acordo de colaboração premiada, ele que participou diretamente na compra dos votos, olha que vergonha, compra dos votos para a Olimpíada no Brasil, juntamente com o Cabral e parte do governo da época, que ganhou muito dinheiro, né? Desde o Pan-Americano, Olimpíadas e Copa do Mundo. Nunca ganharam tanto dinheiro do contribuinte, seu pagador de impostos, como nessa época, né? Mas vamos trazer então aqui o ministro Dias Toffoli. Você sabe qual é aí, Arthur? É o quinto vídeo que a gente estava pensando que a gente ia trazer mais na frente, mas já vou emendar nessa aqui. Tempos atrás, não faz tanto tempo assim, uns 2, 3 anos atrás, o ministro, que é hoje presidente do Supremo Tribunal Federal, que já foi advogado do PT durante muito tempo, foi assessor direto do Zé Dirceu, entre outras coisas, nunca foi juiz, foi reprovado 2 vezes, hoje é o ministro do Supremo Tribunal Federal e vai estar no voto dele a decisão sobre a prisão ou não em segunda instância. Essa prisão em segunda instância, que na Constituição de 88, estava valendo até 2006, 2007, 2008. Aí teve o mensalão, lembra? Quando começaram a colocar poderosos na cadeia. Aí o ministro Eros Grau até se arrependeu de ter feito isso, né? Aventou a possibilidade de fazer isso passar pelo julgamento das 4 instâncias, né? Trânsito e julgado, primeira, segunda, terceira, 4ª instância. E é o que vigorou durante um tempo. Aí voltou de novo, graças à luz da cabeça de um desses ministros, até aí a prisão após segunda instância, que todos votaram. Foi 6-5, se não me engano, inclusive com o voto favorável do Gilmar Mendes e também agora não tenho certeza, tenho sim, do Dias Toffoli, né? E agora poderá mudar a próxima quinta-feira, né? Que vai ter mais uma vez o julgamento dessa história toda. Se isso acontecer, a única chance que sobra para a gente brasileiro de bem, para que haja prisão após segunda instância, segundo julgamento, né? Segunda instância, primeira instância, segunda instância, julgamento, condenação e prisão. Vai ter que ser feita uma PEC pelos nossos deputados, aprovada pelos nossos deputados e senadores. Aí é uma emenda à Constituição e aí a legislação é de quem de direito, né? Do legislador, no caso, os nossos deputados e senadores, e não do Supremo Tribunal Federal, que não lhe cabe legislar. Vamos ouvir e ver a opinião do Dias Toffoli a respeito da prisão após segunda instância. Não faz tanto tempo assim. Vamos ver. Ok. Como que o senhor enxergou a reação do meio jurídico ao posicionamento do Supremo sobre a questão da prisão em segunda instância? Eu sempre tive comigo que não era necessário aguardar o recurso especial junto ao Superior de Justiça, nem o extraordinário junto ao Supremo Tribunal Federal. Aliás, há 2 anos atrás, eu levei esse tema ao plenário do Supremo Tribunal Federal, num caso relativo a Luiz Estevam, que foi condenado e estava já com mais de 26 recursos só no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Quando eu recebi o processo em meu gabinete, ele estava naquele dia, era o último dia para decidir,
porque no dia seguinte já haveria a prescrição. Ou seja, se eu não tivesse tomado uma atitude drástica de entender aqueles recursos protelatórios, o que foi confirmado pelo colegiado, ele estaria solto, porque teria prescrito através deste artifício de inúmeros e inúmeros recursos. Então, eu penso que essa decisão do Supremo Tribunal Federal foi correta, porque, havendo já os juízos ordinários que julgam o fato, os tribunais superiores julgam a legalidade. Ele não julga se o fato ocorreu ou se o fato não ocorreu, ele julga a legalidade. A não ser naqueles casos em que, originariamente, o Supremo tem que julgar, que são os casos chamados de autoridades com foro de prerrogativa de função, como os parlamentares e os ministros. Pois bem, mas nos casos normais, o que ocorre? Um juiz na sua cidade, o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal, no seu estado, na sua região, é que analisa se o fato ocorreu, se o fato não ocorreu, se houve culpa, se não houve culpa. O que os tribunais superiores decidem? Se aquilo ocorreu dentro da legalidade. E 98% dos casos, 99% dos casos, aquilo ocorreu dentro da legalidade. Então, a execução imediata não vai impedir, por exemplo, ainda a análise dos habeas corpus, que nós julgamos sempre no Supremo Tribunal Federal, depois de já passar pela instância do Superior de Justiça, depois de já passar por um tribunal local e de um juiz de primeira instância. Então, nós temos hoje enormes mecanismos de proteção ao acusado, garantindo a ampla defesa. O Brasil é um dos países no mundo que mais garante ampla defesa, até porque nós passamos por 2 períodos de governos autoritários, que foi o período Getúlio Vargas do Estado Novo, de 1937 a 1945, e depois o governo militar de 1964 a 1985. Com isso, a Constituição de 88 criou mecanismos enormes de proteção à defesa do cidadão. E nós temos isso e o judiciário sempre está aberto à decisão. Eu mesmo recebo em torno de 10 a 15 habeas corpus por dia em meu gabinete para análise. Se identifica-se ali uma ilegalidade, nós decretamos essa ilegalidade. Mas a verdade é que 90% dos casos, e muito mais do que isso, são casos que ocorrem dentro da normalidade. Eu estava vendo aqui pela internet, em 1988 pode prender, após segunda instância. 2009 não pode prender. 2016, perdão, pode prender. 2019 querem mudar tudo de novo. STF, Supremo Tribunal Federal, maior gerador de insegurança jurídica do Brasil. E é mesmo, né? Está aí a opinião do ministro, que vai mudar de opinião, obviamente. A gente imagina por quê, de repente, né, as mudanças acontecem, juntamente com o Gilmar Mendes, que também era favorável à prisão após segunda instância e agora não é mais. Ok? Beleza. Vamos mudar de assunto, então, trazer mais uma polêmica durante a semana. O presidente Bolsonaro estava aí viajando pela Ásia, pela Oriente Médio e pelos países ali ao redor. De repente, Jornal Nacional de quarta-feira, à noite, William Bonner destaca o possível envolvimento do presidente Bolsonaro no assassinato da vereadora Marielle Franco, é isso aí? Que teria aí o porteiro desse condomínio assinado, né, colocado lá que um dos responsáveis, ou pelo menos até então, que estão presos, né, mas são os possíveis assassinos aí da Marielle, teria entrado no condomínio com autorização do presidente Bolsonaro, que lá não estava, a própria Rede Globo disse que ele estava em Brasília e tudo mais. Então, por que de repente mencionar uma coisa que já sabia que não tinha acontecido? Aí deu esse quiprocó todo, né? Ficou na manchete quarta noite, quinta o dia todo, terça, né? Terça, quarta, quinta, quer dizer, até agora está na manchete a respeito dessa história. A culpa vai cair no porteiro, que já falaram que é militante do PT, e uma das promotoras também já está sendo acusada de ser militante aí, pró-Bolsonaro, né? Mas eu vou trazer um jornalista, o jornalista Lacombe, que saiu da Rede Globo já há algum tempo, está na Rede Bandeirantes, e ele vai explicar para você como é criada uma notícia. Não é como você pode dar uma notícia. Uma notícia aconteceu, o fato aconteceu, eu chego aqui para você e conto o fato. Eu estou dando a notícia. Agora, como criar um fato para que esse fato se torne uma notícia, né, Lacombe? Explica para o pessoal como acontece isso, como é possível isso acontecer. Você sabe o que é pré-pauta? Pré-pauta, simplificadamente, é uma sugestão de pauta, uma sugestão de matéria, de reportagem. Toda pré-pauta, elas surgem das mais variadas maneiras possíveis,
Toda pré-pauta, ela é, de cara, verificada pelos produtores. Eles têm que saber, essa história existe realmente? É verdadeira? É factível? A gente tem condições de contar essa história? Ela tem interesse? Ela desperta interesse? Ela é palatável? Tudo isso tem que ser analisado. Quando tudo isso se confirma, essa pré-pauta vira pauta, que é produzida e vira matéria, vira reportagem. No caso da matéria exibida pelo Jornal Nacional, sobre o depoimento do porteiro do condomínio do presidente Jair Bolsonaro, a pré-pauta não se confirmou. Claramente, rapidamente, se descobre que não é assim, não é como está lá no depoimento do porteiro. E é muito estranho que essa reportagem, que essa pré-pauta vire matéria, né, e seja chamada assim: olha, a gente vai contar uma história para você agora, mais ou menos assim, vamos contar uma história que é mentira, mas a gente vai contar mesmo assim. E aí, a narrativa dessa reportagem é confusa. Uma pessoa que passa desavisada diante da televisão, uma pessoa envolvida com afazeres domésticos, com amigos e parentes em casa, com burburinho, com ruído, ela pode realmente se confundir. E o presidente acusado na reportagem, ainda que por um porteiro, né, que vai ter que dar explicações, o presidente que estava lá no Oriente Médio, na Arábia Saudita, com uma equipe da TV Globo, não é ouvido. A gente tem que... Decidiram transformar uma pré-pauta em matéria, sem que a pré-pauta se confirmasse, porque a história não é real, e ainda criam uma narrativa confusa e não ouvem todos os lados da história. E o acusado não é ouvido. É algo muito absurdo. Isso já tinha acontecido, de certa forma, lá na época da campanha presidencial. O caso do WhatsApp, a Folha de São Paulo, uma pré-pauta. Olha, a campanha do Bolsonaro contratou várias empresas para disparar, né, mensagens de WhatsApp. Não conseguiram provar, não houve comprovação disso. E essa pré-pauta, mesmo assim, foi primeira página. Primeira página. Então, é triste. Eu digo sempre, repito, jornalista tem que ser imparcial, isento, curioso, desconfiado, ter sempre senso crítico. Sempre. A gente tem que trabalhar com a realidade, com a verdade, com as histórias reais. Aí, a gente tem que trabalhar sempre com a verdade, né? E sempre desconfiado de tudo, né? Afinal de contas, quem já é jornalista há muito tempo, quem trabalha no meio de comunicação há muito tempo, sabe que as notícias podem ser criadas, podem ser plantadas, né? Depender. Às vezes a gente dá aqui, obviamente, a nossa opinião, o jornalismo opinativo é diferente, mas a notícia só tem uma verdade, né? Agora, a história tem 3 verdades, né? A sua, a minha e de quem contou a história. Ou mais verdades, né? Bom, para encerrar esse primeiro bloco, eu vou trazer agora o destempero do presidente, que com toda a razão chutou o pau na barraca, como é que fala? Meteu o pé na jaca também, no português correto, né? Que afinal de contas tentaram fazer uma ligação do presidente da República com o assassinato da Marielle, que aliás, né? O Celso Daniel, até hoje, ninguém sabe. Ele que era assim para ser manchete todos os dias dos jornais. Quanto tempo faz que o Celso Daniel foi assassinado? Vou falar dele daqui a pouquinho. O Marcos Valério, semana passada, trouxe à tona mais uma vez essa história, envolvendo diretamente o ex-presidente da República, Luiz Inácio, que está preso lá em Curitiba, nessa história do assassinato do Marcos Valério. Gilberto Carvalho, assessor direto da presidência da República, né? Entre outros, Zé Dirceu e tudo mais, né? E ninguém fala sobre isso aí. A grande mídia até hoje deixou passar quieto. O pessoal está inventando uma história para tentar apagar... É a gripe, viu, gente? Para tentar apagar outra, tá? Vai ser uma outra história. Vamos então agora terminar essa história do Bolsonaro com a palavra do próprio presidente Bolsonaro, que foi entrevistado nessa sua viagem pela Ásia e pelo Oriente Médio, onde trouxe aí muitos recursos para o Brasil. Afinal de contas, essa é a missão do presidente da República. Presidente, reportagem divulgada agora há pouco pela TV Globo apresenta uma testemunha que diz que o senhor autorizou a entrada no condomínio onde o senhor mora no Rio de Janeiro, condomínio que o senhor tem uma casa, a entrada de um dos suspeitos de matar a ex-vereadora Marielle Franco. O senhor autorizou essa entrada?
Bem, segundo a reportagem, isso teria ocorrido, ou melhor, ocorreu 14 de março do ano passado, às 17 horas e 10 minutos. Dados aqui da Câmara, registros da Câmara, certidões, às 17h41 tem minha digital no painel do presidente da Câmara, e às 19h36 também, numa quarta-feira. Na terça também tem registro meu de painel de votação e na quinta também. Eu não estava lá. É uma maneira sórdida que quer, de qualquer maneira, deslegitimar o governo Jair Bolsonaro. Se morava lá um dos possíveis mandantes, não tenho nada a ver com isso. Dentro do meu condomínio tem gente que está presa por tráfico pesado de drogas e há pouco tempo também estava com tornozeleira eletrônica. Nada tem a ver com as pessoas. São 150 famílias que moram lá dentro. Lamento, eu acho que o porteiro foi induzido ao erro ou ele não leu o que assinou. A intenção é me vincular ao caso Marielle Franco. Mas, mais uma farsa que é desmontada por parte, no meu entender, do autor do inquérito e da TV Globo, que sempre, em primeiro lugar, vaza esses processos, esses inquéritos que correm em segredo de justiça. Assim fizeram comigo agora, que eu nem sabia, né? Fiquei sabendo há poucos momentos dessa matéria, como fizeram com meu filho Flávio também, cuja sigilo fiscal e bancário foi quebrado por e-mail. Tá? E assim fazem com outros filhos meus que estão sendo investigados, com familiares meus que estão sendo investigados também no Vado Oliveira, e amigos ao meu lado. Querem, de toda maneira, nos colocar numa situação constrangedora perante a opinião pública, como se fôssemos marginais. Perderam de novo porque está registrado onde estava nesses dias, de forma que não tem como ser contestado. Agora, o que a TV Globo quer? Temos problema na América do Sul, no Chile, a eleição na Argentina, Peru, Equador, Bolívia, um problema antigo da Venezuela. Eles querem criar um clima para que parte da população vá às ruas para pedir o meu afastamento, para fazer baderna, para cometer atos terroristas, como foram feitos no Chile. É isso que a TV Globo está buscando? Com qual interesse? TV Globo, acabou a mamata de bilhões por ano para vocês. Vocês vão ter que renovar a concessão de vocês em 2022. Não vou persegui-los, não. Vocês têm que estar direitinho, né? Não dever nada para ninguém, para que essa concessão venha a ser concedida a vocês, como para qualquer outra rádio e televisão. Tá? Então, o que a TV Globo quer é inenarrável no meu entender. Eu quero me colocar à disposição do delegado. Quero olhar nos olhos do delegado que está conduzindo esse processo. Eu quero ser ouvido por Vossa Senhoria, senhor delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que tem coisa a acrescentar nesse processo. E detalhe, após meu depoimento, eu vou ler, obviamente, diferentemente do porteiro, vou assinar, e essa minha parte, né, está aberta ao conhecimento público, o que eu vou falar ao senhor, senhor delegado. Eu quero colaborar, sim, no que for possível, para desvendar quem matou o Marielle Franco. Estou pronto para colaborar. Tá, e essa é a resposta do presidente, mas aí não foi o vídeo exatamente direto que veio lá da Arábia Saudita pela madrugada. Eu vou colocar para você em algumas partes, que eu recebo nesse momento aqui o nome do navio grego Bolbolina, segundo a Polícia Federal, é o responsável pelo vazamento que causou esse desastre ecológico em todo o Nordeste brasileiro, né? O navio Bolbolina da empresa Delta Tankers é responsável pelo vazamento do petróleo, diz a Polícia Federal. O navio mercante é responsável pelo derramamento, atingiu todo o Nordeste. A informação está presente na decisão do juiz federal Francisco Eduardo Guimarães, da 14ª Vara Federal do Rio Grande do Norte. Está aí, então, informação, pelo menos de primeira mão, que eu estou dando para você, também não sabia. A gente sabe que esse programa é gravado, ao ar sexta, sábado e domingo, certo? E estou dando a notícia para você. Que horas são agora aqui? São 4h20 da tarde de sexta-feira. Estamos gravando esse programa. Então, o navio grego Bolbolina é o responsável, segundo a Polícia Federal. Rapidinho, então, para as mensagens aí do presidente Bolsonaro, quando ele ficou sabendo. Vamos passar rapidinho e a gente vai cortando, que a gente vai para o intervalo comercial. Pode ser, Arthur? Vamos lá. Recuperando a confiança no mundo. E vocês, TV Globo, o tempo todo infernizam a minha vida, porra! Onde vocês querem chegar, eu sei. Vocês não têm vergonha na cara. Essa patifaria 24 horas por dia contra a minha pessoa. Agora a Marielle Franco quer empurrar para cima de mim. Acontece qualquer problema com alguém do PSL, tem o nome do cara, e vem o nome Jair Bolsonaro logo depois, o tempo todo, como se eu fosse
aquela pessoa onipresente que sabe tudo que acontece dentro do partido. Eu só peço uma coisa pelo meu partido, em especial aqueles que se elegeram usando meu nome, que eu emprestei, acreditando que vocês fossem honestos. E essa minoria não está sendo honesta. Eu só quero transparência, porque vai dar problema nas contas do partido. E se eu não tivesse tomado providência, sabe quem ia pagar o pato? Segundo a TV Globo, eu ia pagar o pato. Eu ia ser acusado de desvio do partido. Então eu quero transparência. Nada a mais além disso. Agora, querer me vincular à morte da Mariela, seus patifes da TV Globo, seus patifes, canalhas, não vai colar. Não devo nada a ninguém. Não tinha motivo nenhum para matar quem quer que seja no Rio de Janeiro. Conheci essa vereadora, fiquei sabendo que ela existia no dia que ela foi executada, que por coincidência foi no próprio 14 de março. No próprio 14 de março. Que agora pega um porteiro, coitado, eu quero até isentar o porteiro. Eu tenho certeza que o porteiro não sabe o que assinou. Mas está lá, segundo o porteiro, 1710. Estão nos documentos da Câmara dos Deputados, em certidões. 1710. 17h41, eu marquei presença. Eu não posso, em 31 minutos, ouvir alguém no Rio de Janeiro pegar um avião e pousar em Brasília e marcar presença no plenário. Nem posso fazer com que alguém registre a minha presença. Tá, então, a palavra do presidente, esse vídeo foi gravado durante a madrugada, já que o Jornal Nacional foi aqui exibido 9h30 da noite. E o presidente estava na Arábia Saudita, em Riad, e foi acordado, no mínimo, para gravar essa resposta direta, objetiva, para a Rede Globo de televisão e as pessoas que tentaram fazer esse tipo de ilação com o presidente da República. Vamos aí para um rápido intervalo comercial. Na sequência, vamos falar ainda a respeito da morte do Celso Daniel, da morte de Marielle. Olha, um programa tétrico, né? Da morte também de Marielle. Segundo Raquel Dodge, o Domingos Brazão é um dos responsáveis aí, se não o mandante do assassinato da Marielle, entre outras coisas. Tem aqui o Mourão falando também das armas, a Leilani Neubart sendo desmentida ao vivo, todo mundo querendo colocar até essa história do óleo do navio que foi descoberto agora, grego, Bolbolina, em cima, né, na conta do presidente Bolsonaro e também do secretário do Meio Ambiente, entre outras coisas. É isso aí, o pessoal quer derrubar o presidente no seu primeiro ano de mandato, né? Então tudo de ruim o pessoal aumenta, tudo de bom o pessoal diminui. A gente está aqui colocando para você ver o que você quiser, tá certo? Vamos para o intervalo, a gente volta já. Você gosta de café? Que bom! Agora imagine um café cultivado a mais de 1.200 metros de altitude, no coração das montanhas de Minas. Um café especial, colhido na hora certa, torrado no ponto certo, mantendo todo o aroma e paladar de um verdadeiro café arábica. E o melhor, orgânico, sem nenhuma gota de agrotóxico, 100% natural e que você não encontra em qualquer lugar. Esse é o café Ibiporá. Vale a pena experimentar. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie.
porque juntos chegamos mais longe. Game Over TV, todos os dias, às 16h30, aqui na RPTV. No Americana Coworking, sua marca é valorizada. O Americana Coworking conta com salas privativas, salas comerciais, salas para treinamentos e contamos também com o estúdio de gravação para youtubers, ou até mesmo gravações para mídias sociais. Atendemos todos os perfis de empresas. Temos o escritório pronto para você chegar e plugar. E se precisar de algo diferente, pode contar com a nossa experiência em customização de espaços de trabalho. Então escolha como, quando e onde sua empresa quer trabalhar. Deixe o resto com o Americana Coworking. Entre em contato conosco, 19-3408-6464. Venha nos conhecer. Estamos localizados na Rua Gonçalves Dias, 654, Jardim Girassol, em Americana. Americana Coworking. Confiança que te move. Ok, estamos de volta aqui pela RPTV, canal 8, agora para todas as cidades que fazem parte, inclusive a cidade de Piracicaba, que também agora faz parte da NET pelo canal 8, né? RPTV, canal 8, cidade de Piracicaba. Sejam todos bem-vindos aqui ao programa Sociedade, Política e Negócios. Falamos de muita coisa a respeito das hienas, do Bolsonaro, não falamos ainda do AI-5, AI-5, brincadeira, né? Do navio que foi encontrado, o grego Bolbolina, responsável aí pelo desastre ecológico, ambiental que aconteceu lá no Nordeste e tudo mais. Antes da gente chegar nessa parte aí, tem a Argentina também. A gente vai mostrar para você como é que a esquerda na Argentina ganhou a eleição, né? Pelo menos parte cedeu aí aos caprichos do dinheiro. Vamos dar uma volta por São Paulo Antiga. Eu estou trazendo para você algumas fotos, né? Para você que não conhece, ficar conhecendo como era São Paulo no começo do século retrasado, 1900, 910, 920, 940. A cidade de São Paulo deveria ser uma Europa brasileira naquela época. Maravilhosa a cidade de São Paulo, até a década de 50, 60, maravilhosa. São Paulo ainda é uma cidade muito bonita, obviamente, mas a gente sabe dos problemas que a grande metrópole, megalópole tem hoje em dia. Naquela época não tinha. Tinha outros problemas, obviamente, né? Mas a cidade era muito mais romântica, muito mais bonita, se é que me entende. Vamos dar uma voltinha, então, começando aqui na Rua Domingos de Moraes, São Paulo, na década de 40, altura do número 2565, onde hoje está atualmente o metrô Santa Cruz, direção ao Jabaquara. Quem conhece a cidade de São Paulo sabe, né? À esquerda aí você vê o Colégio Marista Arquidiocesano, que ainda tem até hoje, né? Lembro disso aí. Trilho do bonde no canteiro central e por aí vai. Que beleza, né? Olha só, saudade mesmo. Eu não vivi essa época, obviamente, mas conheço muito essa região aí. A cidade de São Paulo também, 9 de julho, foto de 1935. Olha só, hein? Olha os carros. 1935, Avenida 9 de Julho, que liga a zona norte da cidade de São Paulo. Também aí a 9 de julho, você está vendo aí, já remodelada, Trianon, Parque Trianon, antes da construção do MASP. Isso aí, a 9 de julho passa por baixo ali, está vendo, né? Aqueles túneis ali. Ok? Vamos lá então, Santos. Olha só, cidade de Santos, Santos Atlético Clube Hotel José Menino. A Praia do Zé Menino, tá vendo a ilha lá na frente, né? Você conhece a cidade de Santos? Olha só. Aeroporto de Congonhas, antes da inauguração. Olha, nenhuma casa, nada. Você que lembra dos acidentes aéreos que já aconteceram próximo aí ao aeroporto de Congonhas, você vê que tem casa para todo quanto é lado, né? Essa deve ser, com certeza, a Avenida dos Bandeirantes, né? Essa avenida que liga até a rodovia Anchieta, a rodovia Imigrantes, né? Você vem aí lá embaixo, você pega Marginal Pinheiros, atravessa e vem seguindo, passa por aí e vem subindo direção onde você vai encontrar aí a rodovia dos Imigrantes hoje. Isso aí, 1936, tá? Praça Patriarca, década de 30, Arthur. Olha que beleza. Olha os ônibus, né? 1930, Praça do Patriarca.
eu ver onde é que eu estou aqui agora para não perder, para não deixar o Arthur aí. Vamos lá, Rua da Consolação, 1938. Olha só, Rua da Consolação, 1938. Tinha um cemitério aí? Deixa eu ver se eu consigo ver. O cemitério deve estar do lado direito desse caminhão, não, desse carro, né? Onde tem aí os trilhos do bonde. Edifício Copan. Já estamos em 68, já fica mais fácil, todo mundo conhece. Uma das obras do Oscar Niemeyer. Vamos lá, construção do Minhocão, 1970. Tá vendo? Hoje em dia é uma das grandes preocupações o pessoal desativar o Minhocão. Para quem não entende as críticas sobre o Minhocão, tá aí. A questão, na verdade, é essa cultura de priorizar o carro particular. Esse foi o maior erro da cidade de São Paulo. Verdade, um dos maiores, né? Olha o tanto de carro que aparece, né? Você tem aí, olha, você tem uma ideia. Dentro desse ônibus aí, cabe essa quantidade de pessoas que estão aqui ao lado dos ciclistas, ok? A quantidade de bicicletas necessária para colocar todo mundo que estava dentro do ônibus. E a quantidade de gente que estava no ônibus, cada um no seu carro, né? Então você está vendo aí, olha só, a quantidade de carro que não para de ser produzido, cada vez mais carro, cada vez mais pessoas e tudo mais, né? Aí você vai vendo esse tipo de ampliação que acontece e a quantidade de carro que eu tenho hoje na cidade de São Paulo. Tem muito mais carro do que gente. Quer dizer, não é bem assim, né? É quase assim. Vamos virando então. Aí Anhangabaú, final dos anos 40. Cadê o Anhangabaú, final dos anos 40 aí, Arthur? Aí, olha só, cidade de São Paulo. Ali eu vi a do chá, já contei a historinha para você, onde esses carros estão hoje. Olha os modelos, hein? Maravilha, né? A cidade devia ser uma delícia para você passear. Estava contando aqui para o Arthur, década de 80, quando eu trabalhava em São Paulo, pensa num cara com medo para pegar um ônibus aí na Praça das Bandeiras, que é do lado aí do Anhangabaú, para ir até o Morumbi. Só bandido, hein? Nessa época você vê aí as senhoras andando pelas calçadas, largas, bonitas, espaçosas, né, os carros, modelo, obviamente, dessa época, 1940, e por aí vai. Foto linda, hein? Cidade de São Paulo, 1940. Vamos agora, Avenida São João, 1915. Essa é uma das últimas, olha só. Avenida São João, 1915, tem aí uma carrocinha, pessoal parado por aí ainda, né? Ok? Eu acho que isso aqui já é uma outra foto, então não vou nem entrar no detalhe. Acabou por aí, Arthur? Acabou, né? Ah, não, tem aí essa parte. Então tem que seguir aqui, tem que encontrar onde é que está a outra parte aqui. Deixa eu pegar aqui, onde é que está a outra parte. Eu me perdi aqui, tantas folhas aqui. Acho que está aqui agora. Ah, o trenzinho da Cantareira, atravessando por dentro do Parque Alberto Lofren, Horto Florestal, a caminho da estação Pedra Branca, 1960. Vamos lá então, bairro do Brás, anos 50. Aí onde deixou a cidade de São Paulo cada vez mais conhecida e cada vez mais rica também. Muita gente fez fortuna aí. Avenida São João, anos 50. A próxima foto, Arthur? Não tem aí? Ah, não, isso aí é a Vila Maria. Vila Maria, região que pertencia ao sítio Bela Vista. Em 1956 foi assinada a primeira escritura de venda das terras da região de José Bento de Moraes ao Dr. Joaquim Floriano de Araújo Sintra. A esposa do Dr. Araújo chamava-se Maria, uma das explicações da vila ter aí recebido esse nome, Vila Maria, ok? Tudo tem um fundo de verdade na história. Essa tosse ainda me mata hoje, mas daqui a pouco ela vai embora. Beleza, então, vamos voltar aos assuntos aqui que estamos falando. Agora você vai ficar sabendo os bastidores da eleição lá da Argentina, onde a esquerda ganhou e já vem cutucando o presidente Bolsonaro com o Lula livre, né? O presidente Martínez, acho que esse é o nome dele, não me interessa muito por enquanto não. Mas vamos à propaganda eleitoral na Argentina. Como é que funciona a propaganda eleitoral na Argentina aí, o Arthur? A ver si tenemos profesor, a ver.
Un dinero, Fernández. Sí. Todos los sobres tienen dinero. Todos. Voy a abrir otro más. Para que no queden dudas. Aquellos vecinos que puedan aprovechar, aprovechenlo, agarren el sobre, pero el domingo voten a conciencia. No podemos permitir que esta gente vuelva. La verdad que es lamentable cómo compran la voluntad de un pueblo. Você entender, né? Um país onde grande parte da população está passando fome, onde a crise realmente chegou para ficar. Eu tinha até uns números aqui a respeito de 60, 70 anos. Está aí o novo presidente da Argentina mandando um Lula livre, que é para cutucar aqui o presidente Bolsonaro. Mais uma. Tem mais uma foto dele aí, não tem? Só essa mesmo? A respeito dessa história toda, né? Não sei nem quantos anos de peronismo na Argentina e agora a culpa é do Macri, né? Do Macri, que também teve a sua culpa porque não conseguiu colocar a Argentina nos trilhos. Mas o pessoal colocando notas de dinheiro, pesos argentinos, para um pessoal que está passando fome votar, é óbvio que dá para entender aí o que aconteceu na eleição lá da Argentina. Ok? Beleza. Vamos seguindo por aqui, então. Vamos direto agora à morte do Celso Daniel. Semana passada falamos aqui, inclusive, tá difícil hoje, a respeito de mais uma colaboração que não foi feita, mas está tentando ser feita, do Marcos Valério, o carequinha lá do Mensalão. Ele disse que ele tem, inclusive, medo de dizer tudo que ele sabe, porque ele pode ser morto a qualquer momento, né? Mas ele trouxe à tona a história da possível ligação do ex-presidente, também do Gilberto de Carvalho, entre outros, aí, no assassinato do prefeito de Santo André, Celso Daniel. É pesado o tema, é esse mesmo, assassinato do prefeito de Santo André, Celso Daniel. Temos aí a participação, eu vou trazer também aqui o depoimento do irmão do Celso Daniel, que agora parece que está tentando entender o que está acontecendo e espera que a verdade venha à tona. E tenho também esse vídeo aqui, dado mais uma vez, hoje o Jô Soares está com a gente, né? Ele não gostaria muito de estar aqui não, mas está. A respeito aí do Celso Daniel. Esse é o legista. Você vai entender como foi a morte, as balas que perfuraram o corpo do Celso Daniel, e esse também morreu. O legista também acabou morrendo. Além de outras 7 outras testemunhas do caso Celso Daniel. No mínimo é esquisito essa história, né? Vamos ver essa história aí. Você já falou desse assunto. Você deu uma entrevista em 2002 falando sobre como foi a morte. Eu queria mostrar no telão, de novo, essa entrevista de 2002, por favor. Ele estava de frente para os agressores, de pé ou ajoelhado. O primeiro tiro foi superficial, entrou pelo peito, rente à pele e saiu pela axila. O segundo atingiu o ombro direito. O terceiro pegou no antebraço. Esse tiro do antebraço direito, que é um tiro próprio da postura de defesa. Ele tentou inutilmente se defender. Depois ele caiu, foi jogado. Ficou numa postura quase que fetal, deitado de bruço, meio de lado, e com a mão colocada num ato provavelmente de proteção do rosto. E aí ele foi alvejado mortalmente. No chão, Celso Daniel, de acordo com o legista, levou 2 tiros no rosto e 2 nas costas, que provocaram ferimentos fatais nos pulmões e na artéria aorta. Celso Daniel foi encontrado com as mãos e os braços contraídos, o que na linguagem técnica se chama de espasmo cadavérico. Isso significa terror, morte com muito medo, sob tortura, com muito sofrimento. De acordo com o legista, o corpo apresentava os seguintes sinais de agressão: lesões na boca, no braço, na coxa e na cabeça. Nas costas havia também 2 marcas circulares. Nós medimos isso e é compatível com uma arma tipo 9mm. Impressionante isso. E tudo isso, então, na época foi desconsiderado. O lado da tortura foi totalmente colocado de lado. Sim. Como eu falei, a polícia caminhou para um outro lado. Sim. E eu vi todos nós sentíamos uma pressão. Uma pressão política, não policial. Federal, isso. No sentido de primeiro negar a autópsia. Dizer que não aconteceu nada disso.
foi um crime comum. Tá aí, você está vendo um vídeo que a gente trouxe da época do Jô Soares, 2002, na morte do Celso Daniel, a respeito dessa colaboração que está tentando ser feita aqui com o nosso amigo Marcos Valério, né, o carequinha aí da época do Mensalão. E até hoje não foi feita nenhuma colaboração premiada com ele. Outro dia a gente estava pensando lá na Rádio Notícia, onde a gente faz o Jornal da Notícia todos os dias de manhã, quantos assassinatos já aconteceram no Brasil também nessa história, né? Você lembra aí do PC Farias? A sua namorada, foi imputado, ele que era o testa de ferro do Fernando Collor de Mello, né? Foi assassinado também, ele e sua namorada, até hoje não teve uma resolução desse crime. Tem a história do Celso Daniel, tem a história aqui do Toninho de Campinas, tem várias histórias que estão por aí. Poder, dinheiro, morte, andam sempre junto nessa história toda. Que Deus tenha perdão dessas pessoas, né? Bom, vamos seguindo por aqui, mudando de assunto. Mas ainda falando, tem a Marielle também. Por quê? A Raquel Dodge, ela foi Procuradora-Geral da República, todo mundo sabe, saiu em setembro do ano passado e entrou agora o Aras, né? Mas ela, antes de sair, deixou um indiciamento do Domingos Brazão, principal suspeito de ser o mandante do assassinato de Marielle Franco, que eu disse que não foi mencionado nenhuma vez o nome desse cidadão quando tentaram fazer essa ilação do presidente Bolsonaro com o porteiro lá, onde teria recebido um dos prováveis assassinos da Marielle Franco, né? Vamos colocar a foto dele, por favor, Arthur. A foto do Domingos Brazão, exatamente, olha só. E a gente tem um textinho, a impressão ou quase nunca cita o nome do Domingos Brazão, esse apontado pela Procuradoria-Geral da República como mandante do assassinato da Marielle. Exatamente, né? Tem algumas coisas que a gente não consegue entender. Por exemplo, isso. Raquel Dodge é Procuradora-Geral da República, pelo menos foi até então. Ela deu todas as dicas do mandante do crime, Domingos Brazão, principal suspeito de ser o mandante do assassinato de Marielle Franco, segundo o parecer de Raquel Dodge. O que aconteceu até agora? Nada, né? Beleza, mudar de assunto. Mais uma vez, vamos falar agora a respeito do desastre ecológico no Brasil. Temos aqui a apresentadora da Globo News, Leilani Neubart, né? Faz tempo que a gente conhece, ela tá velhinha também já, né? Olhos bonitos, né? Muito bonita ainda pela idade que tem, mais velha do que eu. Estou com 57, ela deve ter uns 60, né? Mas está bem conservada. Mas ela foi desmentida ao vivo, tentando colocar mais uma vez essa história do vazamento de petróleo, que, aliás, já foi descoberto aqui qual é o nome do navio grego Bolbolina, foi o responsável, segundo a Polícia Federal, por essa desgraça, na verdade, que aconteceu no Nordeste brasileiro. Óleo submerso, não vem pela superfície, chegando nas praias, tartaruga, peixe, enfim, é uma desgraça que aconteceu lá no Nordeste, né? Mas tentaram mais uma jogar no colo do presidente Bolsonaro, que ele estava dormindo, que não fez nada. O ministro também, esqueci o nome do ministro agora, do meio ambiente, mas tudo bem. Vamos lá então ver e ouvir Leilani Neubart sendo desmentida ao vivo por um especialista. Vamos lá. Um recurso que o governo brasileiro poderia ter usado para rastrear essa mancha de óleo seria acionar o consórcio internacional de satélites da China. Isso poderia ter detectado o óleo assim que ele começou a vazar. Eu vou falar sobre isso com o representante desse consórcio da China aqui no Brasil, que é o Laércio Namikawa. O governo brasileiro não acionou os satélites. Agora já é tarde demais? Primeira coisa, o consórcio é um consórcio internacional que engloba 17 agências espaciais. Ele não é só da China, mas inclui Estados Unidos, Canadá, Rússia, Índia, todas as grandes agências espaciais estão representadas nesse consórcio. Quando que o governo deveria ter acionado os satélites, esse consórcio de satélites internacionais, e o que pode ser feito agora, Laércio? Bom, basicamente, não
Eu posso dizer que não poderia ter sido acionado, porque o problema principal é que nós não... quando teve as primeiras evidências das manchas de óleo, elas já estavam no litoral. Nós teríamos que ter a imagem lá de 500, 600 quilômetros da costa a 10, 20, 30 dias antes dos primeiros aparecimentos. Então, nesse caso, as imagens não poderiam ter sido úteis, não seriam úteis no caso dessas manchas. As manchas são tão pequenas que não é possível visualizar com as imagens de satélite. Laércio, muito obrigada pelas suas explicações. Uma boa noite. Boa noite. Obrigado. Nós entramos em contato com o governo federal, mas ainda não tivemos uma resposta. Aí, não sou eu que estou dizendo, você ouviu, né, a respeito dessa história que acontece, né? De vez em quando acontece. Deixa eu colocar aqui Bolsonaro AI-5, para a gente falar a respeito disso aí. AI-5, é que eu perdi aqui, mas vamos falar de outra coisa antes também. Bom, temos aí a foto do Rei Arthur. Rei Arthur, que foi preso lá nos Estados Unidos, já foi liberado também, está com colaboração premiada a respeito dessa... Ele que participou com bilhões, ele fazia tudo no Rio de Janeiro com Cabral, né? Desde varrição de rua, tudo que você imaginar que uma prefeitura possa utilizar, um governo possa utilizar, ele fazia, né? Inclusive participou daquela história da farra dos guardanapos e tudo mais. Então é isso aí. Esse é o tal do Rei Arthur, está lá nos Estados Unidos, não sabe se ainda se ele vai ser deportado aqui para o Brasil, provavelmente não, porque ele está em colaboração premiada. Ok? A respeito aqui do Eduardo Bolsonaro. O deputado Eduardo Bolsonaro se desculpou no dia 31, né? Ontem, por declarações feitas durante a entrevista à jornalista Leda Nagli. Pode mudar a página aí, viu, Arthur? Estão falando agora do Eduardo Bolsonaro. Ao comentar protestos de rua que ocorrem no Chile, o deputado disse que se houver uma radicalização da esquerda no Brasil, a gente precisa ter uma resposta, e uma resposta pode ser, tudo no condicionante, tá vendo? O novo AI-5. Aí deu um quiprocó danado, eu acho que é tudo muito mimimi, o pessoal está tirando aí uma casquinha dessa história toda. Tá bom, já falei demais a respeito dessa história do AI-5 aí. Já acabou, né, gente? Ditadura já era. Aqui no Brasil, pelo menos, nunca mais. Mourão e as armas. Mourão, eu gosto dele porque ele responde rápido e é sempre objetivo. A respeito do armamento. Aí saiu uma pesquisa durante essa semana que mais de 1 milhão de pessoas tiraram aí seu porte na sua posse de armas. Ou seja, você pode ter a sua arma registrada no seu nome, no seu sítio, na sua casa, na sua fazenda, se for o caso. Você não pode sair por aí armado, andando no carro, na rua, tudo mais. Isso é porte. Posse, você sabe que você pode se defender na sua casa. Olha só a opinião aí do Mourão, até então o presidente em exercício. Achou o Mourão aí, Arthur? Você deve botar o pé de armas, presidente. A gente tem 1 milhão de armas registradas no Brasil. Qual é a avaliação? A questão de arma é uma questão de livre-arbítrio das pessoas e desde que elas se enquadrem no que prevê a legislação. Nós temos 220 milhões de habitantes, 1 milhão de armas está pouco, pô. Pode ter mais. Em relação Fora o que está na mão dos bandidos que não estão contadas, né, pô? Tá certo, esse é o vice-presidente, que foi atual presidente até dias atrás, né? O Mourão. 1 milhão de armas, sem contar dos bandidos que ninguém conta, né? Quantas armas deve ter aí na mão dos bandidos no Brasil, ok? Pessoal, obrigadão pela participação, pela sua sintonia. Desculpe a tosse, né? Estou saindo de uma gripe, mas a gente volta melhor na próxima semana. Sempre trazendo aí as informações de tudo que acontece de mais importante, pelo menos. Faltou muita coisa aqui, mas acho que falamos a respeito do mais importante. Agradecendo a participação do pessoal que cede as imagens para a gente pela internet, né? E a sua paciência aqui, você que está vendo aqui o nosso programa Sociedade, Política e Negócios pela RPTV. A sua participação direta pelo www.rptv.com.br. Você pode dar a sua opinião, sugestão de pauta e a gente faz com o maior prazer aqui pela RPTV. Tchau, um ótimo final de semana para todo mundo e até a próxima!